Hoje a gente vai, na nossa série de mensagens, avançar e entrar nos atributos comunicáveis de Deus. Atributos que ele revela em si, mas que ao mesmo tempo ele nos oportuniza viver em nossas vidas também. Nós vimos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele é soberano, ele é imutável. E em todos esses atributos que vimos até então, nós não podemos ter essas características, elas não são comunicáveis ao ser humano. A partir de hoje, nós vamos tratar de atributos que podem e são comunicadas aos nossos corações pela operação do Espírito Santo e pela graça de Deus em nossas vidas. E hoje a gente começa com o atributo do amor, aquele ao qual o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, falou que as três virtudes, né, teologais, a fé, a esperança, mas acima de tudo o amor. Então nós vamos começar por ele, esse atributo que é tão relevante, define de algum modo, em parte, o próprio Deus, e hoje vai ser um caminho para percorrermos e aplicarmos a nossa vida também. Vamos começar lendo a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 7 para a gente iniciar esse momento. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para lermos esses versículos iniciais. Logo em seguida a gente vai orar, os irmãos ficam à vontade e a gente vai seguir, depois expondo os outros versículos também. A palavra de Deus começa dizendo assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Oremos. Senhor Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa penetrar mais uma vez o coração do teu povo e que com o teu amor, Pai, o Senhor possa nos enlaçar mais uma vez pela proclamação da tua palavra, alcançar, Pai, o nosso coração naquelas áreas que só tu sabes e conheces o quanto elas precisam e possa nos mudar, nos transformar pelo poder da palavra e do evangelho, que não apenas salva, mas cura também, pela ação do teu Espírito Santo entre nós. Que o Senhor tenha plena liberdade, Pai, em nosso meio e que nós não atrapalhemos, Senhor, a atuação. Pelo contrário, sejamos cooperadores teus, tanto no proclamar como no ouvir da tua palavra. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Toda pessoa deseja ser amada. O amor não é apenas uma ação que nós somos chamados a realizar, mas é uma expectativa que o ser humano carrega consigo. Talvez você nunca tenha parado para se enxergar nessa perspectiva, mas se tem uma característica que o ser humano carrega é o fato de ser alguém que tem expectativas de ser amado. Essa é uma marca do ser humano. E se essa é uma marca do ser humano, uma outra marca é que nós também sabemos muito bem o que é ser decepcionado pelo amor, muitas vezes falho, do ser humano também. Todos aqui, em maior ou menor medida, todos, já foram feridos por alguém que dizia ou diz lhe amar. E a gente não precisa ir muito longe, imaginar
uma pessoa que lhe dizia amar, lhe dizia admirar e depois se revelou como um traidor. Não. Basta você olhar para a sua casa. Você que é marido e ama a sua esposa, você já feriu a sua esposa, mesmo amando a sua esposa. E vice-versa. Você que é um pai que ama tanto o seu filho, já feriu o seu filho. E vice-versa. E por isso, diante dessas experiências difíceis que é amar, mas muitas vezes se vê frustrado com um amor que é falho, existe uma pergunta que também ressoa no coração humano. Será que existe um amor que não falha? Será que existe um amor que conhece verdadeiramente quem eu sou e ainda assim permanece? E essa é uma pergunta, irmãos, que a Bíblia responde claramente quando faz uma das declarações mais profundas e mais diretas de toda a palavra, quando a Bíblia nos revela que Deus é amor. O apóstolo João nos mostra isso. Essa frase, esse conceito que todos nós sabemos, mas que possivelmente temos tanta dificuldade de administrar essa informação de maneira concreta em nossa alma. Deus é amor, amém, mas como isso se aplica em nosso coração? Como isso poderia ser em tanta dimensão, em uma dimensão tão grande que é a grandeza desse conceito, como isso pode ser aplicado em nossa alma? Principalmente quando a gente considera o fato que de todas as palavras das Escrituras, talvez poucas são tão mal usadas e tão mal compreendidas quanto a palavra amor, especialmente em nossos dias. Nós vivemos em uma geração que fala muito sobre amor. Vamos olhar para as músicas. As músicas pop estão recheadas da palavra amor. As músicas eruditas carregam a palavra amor. As músicas das piores, o pior brega que você imaginar vai ter amor. Então, por onde a gente olha, o amor, ou entre aspas, o amor, ele está aí. O amor está no ar, e nas músicas, e em todo lugar. Não só aí, os movimentos identitários, movimentos anticristãos, se tem uma palavra que eles gostam é amor. Na minha faculdade, no Antro Santo, só que não, a Faculdade de Direito do Recife, só não é pior do que o Cefis e o CAC, que minha esposa estudou. Eu estudei na FDR, que é a Faculdade Pública de Direito da Federal, e estudou no Cefis, né? Então, assim, nossa formação universitária foi bem tranquila. Um dos movimentos identitários lá era Toda a Forma de Amar, era o nome do movimento, era a pauta, era a bandeira deles, mas o que obviamente eles defendiam? Todas as formas de amor que exatamente contradiziam o que o Deus que é amor prescreve. E isso não é por acaso, irmãos, porque um teólogo inglês, certa vez, ele disse que uma das estratégias mais eficazes do inimigo, mais eficazes em nossos dias, é esvaziar o significado das palavras. Não sei se você já percebeu isso. E se tem uma palavra que tem sido esvaziada, talvez a maior de todas é a palavra amor. Não só esvaziada, mas ela tem sido apropriada. Porque quando movimentos como esses tomam a palavra amor, eles sequestram de um modo intencional, porque se sabe que se tem uma palavra que é definidora na teologia cristã, é a palavra amor. E se você sequestra essa palavra, você começa a mexer em toda a estrutura da fé e na própria concepção de quem é Deus, porque Deus é amor. E se eu mexo na palavra amor, eu estou mexendo, de algum modo, na própria definição de quem é Deus. Percebe a estratégia? Percebe a sagacidade dessa ação? Mas a verdade, irmãos, é que nós, como igreja, precisamos voltar a essa palavra, compreendê-la e nos apropriarmos dela, porque se não entendermos corretamente o que é o amor, e o amor de Deus especificamente, nós não conheceremos corretamente o próprio Deus. Por isso eu volto à declaração: Deus é amor. A Bíblia não diz apenas que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. Não é apenas uma atitude de Deus,
É uma expressão da natureza dele, é sobre quem ele é. E por isso, sendo isso verdade, nós precisamos entender, mas o que é esse amor? Porque entendendo melhor sobre ele, eu entendo melhor sobre quem é Deus. Esse texto que nós lemos, ele é o texto provavelmente que descreve de maneira mais profunda e mais clara sobre o que é o amor. A questão é que nós costumamos ouvir esse texto ou interpretá-lo muitas vezes no contexto de relacionamentos amorosos ou até relacionamentos em geral. E é uma das aplicações, sim, mas a verdade é que nós talvez tenhamos errado muito em começar a interpretar e a entender esse texto como um padrão moral para relacionamentos em primeiro lugar. Isso é uma das aplicações. No próprio contexto de 1 Coríntios, você vê que é o que Paulo estava querendo dirigir, sim. Mas antes de ser uma revelação para um padrão moral, esse texto é uma revelação teológica. Porque se a gente lê esse texto com atenção, a gente chega a uma conclusão simples. Nenhum ser humano ama assim naturalmente, nem muito menos ama assim perfeitamente. Esse amor que nós acabamos de ler, ele só existe plenamente, perfeitamente em Deus. E é exatamente por isso que esse texto nos ajuda a entender o atributo do amor de Deus. Como eu disse, ele costuma ser um texto lido, talvez você já tenha ido para um casamento onde o texto base foi pregado 1 Coríntios 13. Mas Paulo não escreve esse texto pensando em um romance, em um relacionamento amoroso. Ele escreve esse texto tratando de um problema sério daquela igreja. Era uma igreja que era cheia de dons, cheia de experiências, mas vazia de amor. Corinto era uma igreja impressionante, tinha manifestações espirituais, tinha conhecimento, mas era cheia de competição, cheia de orgulho e cheia de vaidade. Basta você ler a carta de Paulo a Corinto, a primeira carta, a gente já começa a ver isso. Eles estavam transformando dons em palco, experiências em motivo de vaidade. E Paulo ele faz algo genial aqui. Ele mostra que sem amor, até a espiritualidade aparente ela pode se tornar carnal. E aí ele usa o amor para descrever essa substância, essa virtude espiritual que precisa permear e guiar a igreja para que, de fato, a igreja seja quem Deus, quem Jesus quer que ela seja. Mas quando a gente lê essa descrição, a gente percebe que não é apenas sobre o que devemos ser. Esse é o ponto dessa mensagem. É primeiro sobre quem Deus é. 1 Coríntios não começa, em primeiro lugar, nos fazendo refletir quem a gente deve ser, mas primeiro começa mostrando quem Deus é. Porque antes de ser um mandamento, o amor é um atributo divino. E aí a gente volta para o texto para mergulhar na estrutura, entender o que Paulo quis dizer e depois a gente aplicar aqui a nossa vida. Primeiro, no versículos 1 a 3, antes mesmo dele definir o amor, Paulo fala sobre a importância do amor. E ele começa com 3 exemplos. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, sem amor, eu sou apenas barulho, como bronze que soa ou como símbolo que retine. Você percebe no texto que, de algum modo, ele usa algumas hipérboles, e provavelmente aqui é uma delas. Alguns tiram daqui a conclusão que o dom de línguas é a língua dos anjos com base nesse texto, mas é uma das possibilidades, mas não é certo. Provavelmente ele está usando uma hipérbole, a língua dos anjos, como algo extremamente grande, excepcional, e ele usa a língua dos homens e dos anjos. Então ele vai lá naquela experiência mais excepcional para dizer, não adianta, você pode falar até a língua dos anjos, se você não tiver amor. Isso é apenas barulho, isso é apenas vaidade, isso é apenas sopro. E aí ele segue, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de falar em nome de Deus, das coisas de Deus, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé tão extraordinária ao ponto de mover montanhas, sem amor, eu nada sou. E isso é particularmente impactante porque ele toca aqui na identidade, né? Eu nada sou.
E isso é impactante porque muitas vezes a gente mede espiritualidade por capacidade ou por desempenho. E medindo a espiritualidade por capacidade e desempenho, a gente atrela isso à nossa identidade. Então, a gente não é espiritual pelo que a gente é espiritual pelo que a gente faz. E fazendo o que eu faço, agora eu sou alguma coisa. E Paulo diz, não adianta. Você nada é se você não estiver fazendo aquilo que você faz com o amor de Deus sendo manifesto em sua vida. Sem amor, ele continua, conhecimento não prova maturidade, os dons eles não provam espiritualidade. E no final ele fala de ações práticas, né? Ainda que eu distribua tudo, ainda que eu entregue o meu corpo, sem amor de nada adianta. E isso é muito forte, porque o maior exemplo da fé cristã, que é Cristo, é um exemplo de entrega, né? De rendição, a cruz do Calvário. E ele mostra que até isso, que para a gente às vezes é a prova cabal, né? É a expressão física, é o ato de entrega. Ele diz, até isso pode ser prejudicado se não houver amor movendo, de fato, o coração. Então ele está dizendo que boas ações por si só não provam por si só transformação. Porque é possível doar e é possível servir sem amar. É o que ele está dizendo. É possível. Veja que coisa profunda, irmãos. Porque às vezes a gente é levado à ideia de que, não, falar todo mundo fala, o que importa é fazer. De fato, o amor envolve muita ação. É bíblico isso. Mas a gente vê a profundidade do que é essa temática quando a gente percebe que até ações das mais sacrificiais possíveis podem estar vazias de amor e serem completamente ações para revelar o eu, o ego e a mim mesmo. E por que é possível doar e servir sem amar? Por quê? Porque o amor não é apenas uma virtude cristã. O amor é o que torna as virtudes cristãs verdadeiras. Ela é a maior virtude. Inclusive, algumas traduções elas falham porque a gente aprendeu muitas vezes que o amor é o dom perfeito. Mas essa não é a melhor tradução, segundo vários exegetas. Porque dom, Deus dá para alguns e não dá para outros, não é assim? Então, a melhor tradução, segundo vários exegetas, é o amor, é o fruto perfeito. Porque o Espírito Santo, quando ele faz a obra, ele frutifica. E o fruto é para todos. Então, o amor não é não, fulaninho está num outro nível espiritual, ele aprendeu a amar, eu não. Não, isso não é uma possibilidade para a fé cristã. Se você é um discípulo de Jesus, você é alguém chamado a viver esse amor, a desejar esse amor. Porque Deus é amor. Ele não é apenas todo-poderoso, ele não é apenas santo, ele não é apenas onipresente, onisciente, onipresente, ele é amor. E sem amor a gente não pode se parecer com ele. O amor não é apenas algo que Deus exige, é algo que ele é. É algo que ele é, irmãos. E aí, logo em seguida, Paulo começa a falar sobre a natureza desse amor. Depois dele falar da importância, ele fala da natureza. Versículo 4 em diante. Ele diz assim, começa falando, né? O amor é paciente e bondoso. Cada característica dessa aqui, cada marca do amor, é algo que não é difícil para a gente entender. Por isso eu não vou nem me dedicar a explicar cada uma, porque a maioria dessas características a gente entende. Eu vou apenas reler. O amor é paciente e bondoso. O amor, ele não arde em ciúmes. Ele não se envaidece, ele não é orgulhoso. Ele não se conduz de forma inconveniente. Ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos colocar nosso nome nesse texto? Pensa aí o seu nome. Mateus é paciente e bondoso.
Eu vou pegar o nome de alguém aqui, mas não é pessoal não, viu, irmãos? Clóvis. Clóvis não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Clóvis também não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita nem se ressente do mal. E Mayra não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E Marcos tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos ser honestos. Isso é verdade sobre as pessoas que eu citei e sobre você mesmo sempre? É ou não é? Não é verdade sempre. Ninguém aqui, nem qualquer outro nome que a gente colocasse, seria capaz de amar assim de maneira perfeita. De amar assim de maneira plena. Ninguém é capaz de amar dessa forma plenamente, irmãos. Mas vamos fazer um outro exercício? Vamos colocar o nome de Deus. Deus é paciente e bondoso. Deus não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. E não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Marcas do nosso Deus, plenas, completas. E esse é um bom resumo de como Deus ama. Um amor que é paciente e bondoso de maneira perfeita. Um amor que não é orgulhoso. Um amor que não se irrita, nem se ressente do mal. Um amor que de modo algum se alegra com qualquer injustiça. Porque nós já nos alegramos com injustiças. Nós nos alegramos quando o nosso time ganha e a gente sabe que o impedimento que anulou aquele gol não foi correto. A gente se alegra mesmo assim. E eu estou usando exemplo extremamente banal, para não usar exemplos que alcancem mais o nosso coração, porque haveriam vários outros. Mas Deus não, irmão. Ele ama perfeitamente. 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 O amor é paciente. Quem é perfeitamente paciente? Só Deus. Suportando pecadores como eu e você, geração após geração, milênio após milênio. Já parou para pensar na paciência desse Deus, vendo os pecados se repetirem? Os mais terríveis pecados cometidos por pessoas aqui nesse local não são novidades. Deus já viu isso se repetir várias vezes, mas ele continua permitindo que geração em geração venha, e ele continua operando a sua obra de soprar do seu espírito, de trazer almas para si, todos os anos, todos os séculos, por milênios. Isso é um amor paciente, irmãos. O amor é bondoso. Quem é o ser bondoso perfeito? É ele, que dá sol e chuva, inclusive aqueles que o rejeitam. Bondade, isso é bondade. Faz nascer o sol todos os dias, faz cair chuva sobre a terra, faz brotar alimento do chão, inclusive sobre aqueles que nem sabem quem ele é ou não reconhecem quem ele é. O amor não arde em ciúmes. É Deus que vê suas criaturas, criaturas que ele idealizou, que ele planejou, que ele criou e que ele está sustentando nos quatro cantos da terra. E ele vê essas pessoas adorando a falsos deuses. Adorando a falsos deuses e consegue amar essas pessoas. O amor que não busca os seus interesses, quem revela isso? Especificamente, percebemos isso no Deus Pai, que enviou o seu único filho para morrer no lugar de pecadores. O seu filho único e inocente, ele envia para morrer no meu e no seu lugar, totalmente perdidos e contrários a ele, mas o amor se revela porque ele não busca os seus interesses.
O amor que não guarda rancor. E nós vemos essa característica no Deus Filho, que ao ser crucificado, ao ser humilhado, ao estar prestes a morrer, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Um amor que não guarda rancor, irmãos. Um amor que tudo suporta. Quem? O Deus Espírito Santo. O Deus que habita em mim e em você, habita naqueles que creem em Jesus Cristo, que conhece todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, mas continua nos suportando, estando dentro de nós. E mais, ele não apenas tudo suporta, mas em tudo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O amor do Deus Espírito Santo em continuar nos habitando. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Percebe que 1 Coríntios 13 é um retrato do caráter, do amor de Deus. E nós somos chamados a viver isso. Mas só vive isso quem é impactado pelo amor de Deus. Nós amamos imperfeitamente. Esse Deus, o Deus que servimos, ama perfeitamente. O nosso amor é por esforço. É um esforço muito grande para a gente amar. É ou não é? É um esforço. Deus ama por natureza. Ele não se esforça para amar, ele ama. Nós amamos por momentos. Deus ama de eternidade a eternidade. E, inclusive, por falar em eternidade, é assim que Paulo conclui, porque ele não deixa a gente encerrar essa percepção do amor olhando para nós. Ele aponta esse amor para a eternidade. É o versículo do 8 a 13, leia comigo. O amor jamais acaba. Ele mostra a eternidade do amor. Ele mostra a importância de um assunto que vai perdurar para a eternidade. O problema que você chegou hoje aqui angustiado com ele, amanhã ele se resolve, semana que vem, ou no máximo, daqui a 50 anos, quando Deus te levar. É o máximo de tempo. É o máximo. O amor jamais acaba, irmãos. É um tema eterno. É algo que vai durar para a eternidade. E ele continua: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Naquela época, o espelho não era como o nosso. O espelho era como o capô de um carro. Você olha, você vê ali a sua imagem refletida, mas você não vê plenamente. Hoje o espelho é diferente. A gente vê quase que perfeitamente, né? Mas ali não. Então ele fala que é assim que a gente se enxerga, como num espelho ali obscuro. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então ele deixa claro, irmãos, as profecias cessarão, as línguas cessarão, o conhecimento cessará. Mas o amor não. Por quê? Porque o amor pertence à própria natureza de Deus. Os dons, as capacidades, de algum modo, elas pertencem ao tempo. O amor, ele pertence à eternidade. E aí ele diz, agora a gente vê como espelho, mas a gente vai ver face a face. A gente vai ver face a face. As coisas são confusas nesse mundo. Até o amor, que é esse fruto supremo, para nós ele ainda é confuso, ele é difícil, ele é truncado, mas um dia veremos face a face e conheceremos plenamente, porque conheceremos o amor. Estaremos na presença do amor. Um dia a fé vai dar lugar à visão, irmãos.
A fé, ela existe hoje porque nós não vemos. Mas um dia a fé vai dar lugar à visão, nós o veremos face a face. Um dia a esperança vai dar lugar à realidade. Nós temos que cultivar a esperança porque a realidade que nós esperamos ainda não está entre nós. Mas um dia a esperança vai dar lugar à realidade. Mas em todas essas mudanças, sabe o que é que vai permanecer? O amor. Porque o amor é o próprio ambiente do céu, porque Deus é amor. O céu não é apenas um lugar sem dor. O céu é o lugar onde o amor perfeito habita, porque é lá onde Deus habita. Louvado seja Deus por isso. Então, algumas aplicações que nós não poderíamos, é impossível ouvir isso tudo e não pensar em algumas coisas que Deus pode aplicar em nosso coração. Em primeiro lugar, meu irmão, uma verdade espiritual extremamente profunda, conhecida, mas que, por vezes, nós ainda não aprendemos a introjetá-la em nossa alma. Sabe qual é? É a verdade de que você, individualmente agora, você é amado pelo Deus perfeito, apesar de ser imperfeito. Meus irmãos, tudo que nós ouvimos agora, nessa breve passagem sobre o amor de Deus, não é apenas uma teoria teológica. É uma verdade espiritual que precisa nos alcançar de uma maneira real. Precisa alcançar a nossa alma. Só que às vezes a nossa alma está tão enrijecida, tão endurecida, tão preocupada, tão fria, que a gente se depara com passagens como essa e a gente não consegue se apropriar como o Espírito de Deus gostaria que fosse. Então, diga assim para a sua alma: acorda, minha alma, levanta-te, ó tu que dormes, e recebe o amor de Deus em seu coração. Irmãos, esse amor de Deus, esse que acabamos de ouvir, ele é em seu favor, ele é em meu favor, ele é em nosso favor. Não é apenas um conceito, é uma realidade espiritual derramada em nós pelo seu Espírito para hoje. O amor de Deus, o amor desse Deus que é paciente e que é bondoso não apenas de maneira genérica, é um Deus que é amorosamente paciente e bondoso com você. Mesmo sabendo tudo sobre quem você é, mesmo sabendo do seu passado, sabendo o que você fez no verão passado, os seus pensamentos mais terríveis, ele continua te amando de maneira paciente e bondosa. Meu irmão, você é amado. Você é amado pelo Deus que é amor. Quantas pessoas aqui já ouviram isso tantas vezes? Mas a pergunta que eu te faço é: a sua alma recebeu essa proclamação? O seu coração se abriu para isso, de verdade? Pessoas que às vezes caminham na fé há décadas, irmãos, mas ainda não aprenderam a receber a plenitude do amor de Deus em suas vidas. Que o Senhor opere um renovo pelo Espírito Santo, entendendo que nós carecemos disso, irmãos. Eu comecei falando que nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, mas a gente está vacilando e procurando isso em vários lugares. Procurando isso em relacionamentos, como a mulher samaritana, procurando isso no sucesso, no poder, nas conquistas, nos títulos acadêmicos, no dinheiro. Deixa eu lhe dizer, não vai satisfazer a sua alma. Encurta o caminho. Não precisa ir atrás de todas essas coisas para chegar lá e descobrir que não satisfaz. Recebe o amor de Deus hoje, meu irmão. Receba hoje na sua vida. E diga, quando eu receber, quando você gozar, você vai entender que você não precisava. Vai ser suficiente para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado. A minha alma foi satisfeita.
E essa atitude de Deus, irmãos, como nós vimos no próprio atributo da imutabilidade, eu repito aqui, não muda quando a gente muda. Porque o que Satanás vai querer colocar no seu coração é: não, esse amor não vai me alcançar porque eu já fiz muitas coisas, eu já mudei muitas vezes. O amor de Deus, ele não muda, irmãos. Ele está imutável, de forma perene e constante, sendo oferecida para a sua alma. Paul Washer, um dos evangelistas vivos dos nossos dias, ele disse: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Louvado seja Deus. Razões você está dando de monte. Você está dando muitos motivos para Deus não te amar. Eu tenho certeza disso. Não precisa nem me contar, eu sei. Nós fazemos isso. Mas a boa notícia é que nenhuma dessas razões é forte o suficiente para mudar o coração de Deus. Quando a gente se depara com isso, talvez surja uma pergunta: por que, Senhor? Por que me amas, mesmo sabendo quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou? Nós sempre estamos em busca de respostas, né? E a resposta, meu irmão, que provavelmente, se você estivesse num diálogo com ele, ele poderia lhe dar, é: porque eu sou amor. Porque eu sou o amor. Deus não é amor? Então ele diria: eu sou o amor. A verdade é que a nossa tarefa talvez seja menos entender o porquê, irmãos. Porque na lógica humana não faz sentido mesmo. Na lógica humana, o mais sensato seria Deus ter encerrado o projeto humano quando Adão peca. Esse era o mais sensato. Abortando a missão ser humano na Terra. Vamos para outro projeto. Essa era isso é o que nós faríamos, é ou não é? Então não tem lógica humana que explique isso. Então o que nos cabe é a gente olhar para esse Deus e dizer: Senhor, talvez eu não entenda o porquê tu continuas me amando, mas eu quero gozar desse amor, eu quero experimentar desse amor, eu quero viver esse amor. Infelizmente, irmãos, uma das nossas deficiências espirituais consiste, muitas vezes, não é em problemas e confusões teológicas. Muitas vezes a gente é bem confuso teologicamente. Por isso que a escola bíblica é tão importante. Mas às vezes tem gente que tem muita clareza teológica. E o problema não é teologia em si, ou diretamente falando. Às vezes é a incapacidade volitiva das vontades, das emoções, de receber esse amor de Deus em sua vida. Tem gente que está presa por uma incapacidade de ser amado, de receber o amor de Deus. E deixa eu lhe dizer, como nós seríamos mais profundos e mais satisfeitos espiritualmente se nós aprendêssemos a contemplar o imenso amor de Deus em nosso favor. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que haja uma obra do Espírito Santo, quebrando corações que podem ter chegado hoje aqui há décadas preso por uma incapacidade de se sentir amado. E muitos carregam essa dificuldade de acreditar nesse amor, de receber esse amor, não por causa de Deus, obviamente, mas por causa de outras pessoas. Porque foram feridos por amigos, por relacionamentos, às vezes por familiares, às vezes por um pai, por uma mãe. E foram traídos por pessoas, às vezes, das mais próximas possíveis. Porque esperaram e foram abandonados. E aí começam a tratar Deus como trata as outras pessoas, como desconfiando. O pastor Tim Keller, ele contou uma história de um homem cuja esposa desenvolveu Alzheimer. No início, ela esquecia pequenas coisas. Depois ela começou a esquecer conversas. E depois começou a esquecer pessoas.
até que um dia ela já não reconhecia mais o próprio marido. Ela olhava para ele como se fosse um estranho. E um amigo perguntou: por que você continua cuidando dela com tanto amor se ela nem sabe mais quem você é? E aí o marido respondeu: porque eu ainda sei quem ela é. Ela é minha esposa. Irmãos, é assim que Deus nos ama. Muitas vezes a gente se esquece de quem Deus é. Mas Deus nunca esquece de quem nós somos, porque Ele sabe que nós continuamos sendo filhos se nós estivermos em Cristo Jesus. Nós falhamos, nós esfriamos, nós nos afastamos de Deus. Mas Deus permanece amando os seus filhos, porque o amor pelos seus filhos não depende da constância dos seus filhos, depende do caráter dele. E ele não vai negociar o seu caráter em detrimento das nossas falhas, irmãos. Pessoas falham em amar, mas Deus ama perfeitamente. Permita que isso entre no seu coração. Pessoas falham em amar, mas Deus ama perfeitamente. Por isso, não tenha medo do amor de Deus. Lance fora o medo do amor de Deus, até porque o amor lança fora todo medo. Deslumbre-se com o amor de Deus. Descanse no amor de Deus. E principalmente desfrute do amor de Deus revelado por nós em Cristo Jesus. E eu não poderia deixar de aplicar isso, irmãos, conectando com o próprio significado do texto. Uma das aplicações que o próprio texto traz. Porque do mesmo modo que você é chamado, que você é amado por Deus, apesar de ser imperfeito, você é amado perfeitamente, apesar de ser imperfeito, que é a primeira aplicação que eu fiz, eu preciso dizer, irmãos, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quando a gente recebe esse poder de sermos amados por Deus, nós precisamos entender que nós somos chamados a refletir esse amor. E é isso que 1 Coríntios 13 trata. O mundo ele não precisa de mais discursos sobre amor. O mundo está cheio de discursos sobre amor. Uma das coisas que o mundo mais precisa é ver esse amor verdadeiro sendo refletido no povo de Deus. Porque aí quando ele enxergar isso, ele vai poder aferir na prática que de fato os discursos que usam o falso amor, eles são diferentes porque eles não geram os frutos que o discurso do verdadeiro amor gera. E o mundo está desejando ver isso, irmãos, em nossas vidas. Desejando ver isso nos lares, desejando ver isso no trabalho, desejando ver esse amor com essas características na vida, na padaria, na rua. O mundo tem ansiado por isso. E de fato, o amor que há no coração do cristão, categoricamente eu posso afirmar que não é o amor no coração dos demais homens. Não é. Sabe por quê? Porque, como disse Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos da igreja, que escreveu um tratado sobre o amor, ele disse: o genuíno amor cristão, ele se origina do sopro do Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito do amor. E quando ele adentra a alma, o amor também entra aí com ele. Deus é amor. E aquele que tem Deus habitando em si por meio do seu Espírito, também terá o amor habitando em si. Então, pense na diferença entre o suco natural e o suco de caixinha. As crianças gostam de suco de caixinha? Uma das aplicações é abandone isso, em nome de Jesus, faz mal. Uma das aplicações. Quer dizer, tem umas melhorzinhas, né? Mas não é o tema do nosso sermão, depois a gente conversa. Se você olhar a embalagem, você vai ver que a maioria dessas sucos de caixinha é 5% de fruta, 10%, e aí água, açúcar e uma lista de conservantes. Mas ainda a maioria das pessoas chama de quê? De suco. Mas aquilo não é suco.
Aquilo não é suco. Foi misturado com egoísmo, ou melhor, foi misturado com conservantes, com egoísmo também, né? Mas é chamado de suco. É muito parecido com o amor humano. Porque depois da queda, a gente continua chamando o amor de amor, mas depois da queda, o que a gente conhece por amor, nesse sentido, não é mais exatamente o amor. Porque foi tão distorcido, foi tão afetado, que nós poderíamos usar essa comparação. É algo tão distinto na sua composição que já não é mais verdadeiramente amor. O amor cristão é diferente, irmãos, porque enquanto o amor do mundo, aí sim, agora falando corretamente, foi misturado com egoísmo, com interesse, com orgulho, o amor do cristão ele é diferente. Ele vem da fonte, ele vem do próprio Deus. Então não é ali um amor adulterado pela queda, como é o suco adulterado porque tem apenas 5% de uva. Não, não. O amor do povo de Deus é o povo que vem da uva mesmo, ou seja, vem da fonte, vem de Deus. Não é sabor amor, né? Vocês viram essa trend? Não é sabor amor, irmãos. Não é. Alguns talvez não entendam, né? Mas depois vocês perguntam aí. É amor de verdade. E o mundo está vivendo um sabor amor. É isso que o mundo está vivendo. Só que o sabor amor não satisfaz, irmãos. Não sacia. E por isso, daqui a pouco eles vão enjoar. Ou muitos já enjoaram e estão dizendo, eu quero amor de verdade. Eu quero conhecer o amor que de fato restaura, cura, que traz vida. E eu posso dizer, meu irmão, que os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, eles estão esperando ver esse amor em sua vida, se você é um discípulo de Jesus. A pergunta é, eles estão enxergando o amor de Deus ou eles estão enxergando o sabor do mundo em sua vida, o amor do mundo na sua vida? O que é que eles têm visto? O que é que tem sido transmitido? É uma avaliação difícil de ser feita. É uma reflexão pesada para a nossa alma. Mas quando essas pessoas que convivem conosco olham para nós, o que é que elas estão vendo? A contemplação do verdadeiro amor de Deus, irmãos, não nos deve levar a uma paralisia espiritual, você ficar tão assim maravilhado que você vai parar tudo. Não, tem um momento de parar, tem um momento de ouvir, tem um momento de se maravilhar. Mas depois a gente desce do mundo da transfiguração e a gente encontra, como Jesus encontrou, logo um endemoniado. Lembra? É assim que acontece lá em Marcos 9, se eu não me engano. Então a gente está aqui maravilhado com o amor de Deus. Mas na segunda-feira vem um endemoniado. Real ou literal ou não. Pode vir literal também, você vai no poder do Espírito Santo. E você tem que mostrar o amor de Deus, o amor de Jesus. O próprio Jonathan Edwards, ele, nesse livro, que é um dos livros mais belos da história da igreja, sobre o amor, ele se propôs a refletir o que é que torna a igreja parecida com o céu. Porque a experiência comunitária do povo de Deus é uma antecipação, é um antigozo da eternidade. E aí ele faz um estudo filosófico, bíblico e teológico, e eles chegam à conclusão que o que faz a igreja ser um antigozo do céu é o amor. Não são os dons, porque os dons vão cessar lá. Não é a estrutura, não é a relevância. O que faz a igreja parecer com o céu é o amor. Então, irmãos, a gente tem esse amor em nós, a gente tem a ferramenta espiritual e a gente tem tudo para ser instrumento de vida para esse mundo. Quando a gente amar e pedir a Deus que nos ajude a amar como Jesus amou. O mundo não apenas quer ouvir sobre Deus, o mundo ele quer ver Deus através do nosso amor, através das nossas ações,
através do andar a segunda milha, dar a outra face, perdoar o que para o mundo é imperdoável, de ajudar as pessoas quando ninguém mais ajudaria. O mundo ele está olhando e está esperando ver a igreja sendo esse povo que anda com as pernas, mas tem o amor no seu coração. Alguns discutem, né? Mas será que 1 Coríntios é um padrão para os filhos de Deus? Se é, em primeiro lugar, o padrão do Deus perfeito? Sim, é um padrão que somente vai ser atingido perfeitamente por Deus. Mas Deus nos deixou para a gente mirar nele todos os dias. E aí surge a pergunta, mas como, pastor? Porque eu olho para essa lista e não sou eu, não é você mesmo. Se fosse você, provavelmente seria, em grande parte, o contrário. Se fôssemos nós, provavelmente seria impaciente, não é tão bondoso, de vez em quando arde muito em ciúmes, se envaidece um bocado. Então, quando a gente olha para a lista, a gente diz, realmente, eu não sei como. Mas a Bíblia responde, irmãos. Romanos 5, versículo 5. E a gente conclui com essa última aplicação. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Ou seja, é o Espírito que produz isso em nossas vidas. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, que nos será dado. Não, irmãos, lê direito o texto. Que nos foi dado. Ele já nos foi dado. E se ele já nos foi dado, ele já está derramando desse amor em nossos corações. É o Espírito que infunde o amor de Deus em nossos corações. Por isso que o amor do cristão não é como o amor do mundo. Nosso amor é o amor que vem da fonte. É o Espírito derramando em nosso coração. E na nova aliança, a gente tem ainda um bônus, irmãos. A gente não é só visitado, a gente não é só influenciado pelo Espírito, a gente é habitado pelo Espírito Santo. Então a gente não produz esse amor e você não produz mesmo. Não ache que você vai conseguir fabricar esse amor. O que você faz é participar dele. Você vive ele porque Deus está derramando. E o cristão ele só ama porque ele foi amado. Foi pessoalmente amado. Então, talvez a pergunta mais importante aqui, por mais que seja uma pergunta importante, né? Mas a mais importante não é você já ama assim? Talvez a pergunta mais importante é você já foi amado assim por Deus? Você já está gozando desse amor? Porque não importa o seu esforço, você não vai conseguir amar desse jeito. Mas na medida em que o amor de Deus for derramado, você vai ser sim um instrumento na vida de outras pessoas. Então, estamos vivendo em um mundo, como eu comecei falando lá no início, que tenta redefinir o amor. Mas sabemos que o amor não é redefinido, é impossível. É ontologicamente, tá na natureza do amor, ele não pode ser redefinido, ele é assim. Porque se a gente pudesse redefinir, mutar o amor, modificar, a gente estaria dizendo que Deus pode ser modificado. Então não tem como. O mundo pode tentar o que ele quiser, pode dar o nome que ele quiser, pode fazer do jeito que ele quiser. O amor não vai ser modificado. O amor não nasce da cultura, o amor nasce do coração de Deus, irmãos. E a maior prova do amor, eu não poderia encerrar sem dizer isso. Não foi um discurso. Não foi o Sermão do Monte. A maior prova foi a cruz do Calvário. E Romanos 5 continua falando sobre isso, só que o versículo 8. É a própria Bíblia que mostra isso. Não sou eu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aí a prova do amor de Deus. Se alguém chegou aqui dizendo, como eu sei que Deus me ama? O que é que Deus fala para você hoje? Eu provei o meu amor por você na cruz do Calvário. Esse foi o ato maior da prova do amor de Deus.
Ele pode lhe amar de outros jeitos? Pode. Pode atender sua oração, pode lhe dar o emprego que você quer, pode operar a cura que você quer. Tudo isso pode ser mais um sinal do amor de Deus. Mas se ele não desse mais nenhuma prova, essa já seria suficiente. Deus te amou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, deu a vida do Filho perfeito para que pecadores imperfeitos fossem reconciliados com Deus. O amor perfeito tem nome, irmãos, é Jesus Cristo. E um pastor puritano falou algo belíssimo. Ele disse que Cristo é o amor coberto de carne. Cristo é o amor coberto de carne. Então, está confuso, quer olhar, quer entender o amor? Olha para Jesus. Contempla a obra maravilhosa de redenção de Cristo Jesus. Por isso que na Páscoa nós paramos tudo para relembrar o que foi esse evento, a grandeza da morte e ressurreição de Jesus. E se você quiser não apenas contemplar e entender esse amor, mas você quiser aprender a amar, sabe o que é que você faz? Anda com Jesus. Ah, mas ele não está mais nas ruas da Galileia, da Judeia, mas ele está revelado a nós pela sua palavra. Lê a palavra de Deus. E ele está derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Todo tempo, toda hora. Anda com Jesus pela palavra e pelo Espírito Santo, aí você vai aprender a amar, meu irmão. Então, quer aprender a amar? Anda com Jesus. Vive com Jesus. Sem andar com Jesus, você não vai aprender a amar, não. Vai ser só sabor, amor, de fato. Não vai aprender a amar. Então, irmãos, a gente conclui lembrando que Deus não nos ama porque somos amáveis. Deus nos ama porque Ele é amor. E essa talvez seja a maior verdade desse texto. E eu queria que você saísse com isso muito claramente no seu coração. A nossa esperança maior não está em amar perfeitamente. Porque se essa for a sua esperança maior, você vai se frustrar o tempo todo. Nós somos chamados a amar como Jesus amou. Mas você vai falhar nessa missão. Por isso, a nossa maior esperança está em sermos perfeitamente amados pelo amor de Deus. Perfeitamente amados pelo amor de Deus. E essa esperança é certa. Ela se concretiza, ela é real e ela vai nos acompanhar até os últimos dias. Porque foi esse amor, irmãos, que nos salvou. Você foi salvo pelo amor de Deus, que se manifestou em graça, em misericórdia, em perdão. É esse amor que está nos transformando hoje. Você acha que está conseguindo vencer determinados pecados, amadurecer em determinadas áreas? Por quê? Porque o amor de Deus está derramando graça e misericórdia todo dia e vai te transformando. E vai ser esse amor, irmão, será esse amor que vai nos guardar fiéis até a eternidade. Então, que não seja apenas uma experiência de ouvir sobre o amor de Deus. É maravilhoso ouvir sobre o amor de Deus. Mas esse sermão está acabando. Que a gente confie nesse amor. Que a gente descanse nesse amor. E, principalmente, que a gente prove que esse amor nos alcançou praticando ele para a glória do nosso Deus. Desde agora e para sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar, irmãos, de um modo especial. Dentre tantas coisas que ouvimos, eu quero orar por um motivo hoje. Para que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos ajude a receber e a contemplar esse amor em nossos corações. Se você também deseja isso pela sua vida, ore comigo. Peça que o Espírito Santo, que é o Deus poderoso, ele opere dos mais profundos lugares da nossa alma e nos faça contemplar esse amor. Talvez como nunca antes tenhamos contemplado, que haja uma obra do Espírito em nós. Senhor Deus e nosso Pai, ouvimos tantas coisas, Senhor, sobre o Teu amor. Nos maravilhamos tanto, Pai, em lembrar a obra de salvação em Cristo Jesus, que todos os dias precisamos trazer de novo à nossa mente, ao nosso coração.
Mas de um modo especial aqui, nós queremos levantar um clamor, Pai, uma intercessão pelas nossas almas, pedindo que a nossa igreja hoje, Senhor, seja renovada, seja fortalecida pela profunda contemplação do amor do Senhor por cada um de nós. Um amor imutável, um amor transformador, um amor radical, um amor, Senhor, que o ser humano não consegue produzir, um amor que vem do teu ser, da tua natureza. Um Deus que tem nos amado, Pai, não apenas com a provisão diária, do pão de cada dia, mas o Deus que tem nos suprido de tantas formas, Senhor, de tantas maneiras, e principalmente, Pai, sustentado a nossa alma, que num contexto de um mundo tão bagunçado, tão confuso, poderia estar aí voando por aí, ansiosa, perdida, confusa, mas o Senhor tem nos amado, nos trazendo, Pai, para a clareza de que nós somos filhos amados. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos uma identidade, nós temos um povo, nós temos um destino, nós temos uma história. Que nós possamos contemplar em tudo isso, Pai, a grandeza do teu amor. E que nós conheçamos desse amor, Senhor. Não apenas de ouvir falar, mas com a nossa alma se apropriando desse amor, Senhor. Que os teus filhos nessa manhã, hoje, possam sair daqui testemunhando de que o Espírito de Deus derramou ainda mais do seu amor em nossos corações. Que a tua palavra mais uma vez seja cumprida, Pai, com fidelidade, na medida em que nós saiamos com esse testemunho em nossos corações, de que mais uma vez fomos lembrados pelo Espírito Santo de que o nosso Deus, o Senhor, nos ama, Deus, individualmente, pessoalmente, familiarmente e comunitariamente. Que esse amor nos renove, que esse amor nos fortaleça e que sempre, Pai, façamos isso olhando para Cristo, que é o amor, Senhor, coberto de carne, que é aquele que nos salvou, que nos redimiu e que hoje nos congrega aqui, Pai, e nos traz a essa mesa de comunhão, onde nós lembramos do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Que sempre, Pai, nos voltemos à cruz e na esperança de que essa obra maravilhosa nos conduza de maneira fiel até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.